Boa noite. Está no ar o Cultura Livre. Há 5 anos, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. O programa de hoje é um especial em homenagem ao aniversário de 90 anos da artista plástica Dalva de Barros. Nascida em Cuiabá no dia 27 de outubro de 1935, Dalva, ao longo da sua carreira, levou às telas a visão de mundo assim simplificada, espontânea e pura, sendo uma das referências no Brasil de arte naif. Esse realismo ingênuo de Dalva revela crônicas de uma Cuiabá e do Mato Grosso dos séculos 20 e 21. São registros de uma cidade, de um povo que, longe dos grandes centros, teimam em dizer para o mundo: sim, nós existimos e temos muito orgulho de ser quem somos. Em 1977, em uma apresentação no Palácio da Instrução, a também grande artista Aline Figueiredo assim falou sobre Dalva. No momento histórico da expansão das fronteiras da civilização, no grande vazio demográfico de Mato Grosso, existe o perigo eminente pela perda de valores da cultura regional. Dalva é um dos raros elementos devido à sua inalterável visão provinciana de mundo, que pode nos legar um retrato puro da nossa sociedade em trânsito. É a pintora repórter de Cuiabá, das cenas de rua, das vistas panorâmicas, fatos corriqueiros. Não pinta perfeitinho e nem se perde em minúcias de detalhes. Mesmo quando procura disfarçar, a artista Dalva extravasa sua maravilhosa ingenuidade diante da vida e das coisas complicadas do mundo atual. Em 1981, no catálogo Cuiabá Pintura Cabocla, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o crítico Frederico Moraes assim definiu Dalva. Dalva de Barros é tímida, delicada e frágil. Com pinceladas miúdas, vai armando ricas texturas em seus quadros diminutos. Mas sem nenhuma revolta, sem fazer críticas, sem lances de ironia. Ao contrário, vê o mundo com olhos ingênuos e puros. Quem tiver pressa ou não guardar dentro de si a província que se esvaiu com a juventude, não irá gostar de Dalva. Mas quem, como ela, substituiu a revolta pelo amor, o intelectualismo pela simplicidade, a extroversão pela timidez, ficará tão encantado diante dos seus pequenos quadros, como ela diante do mundo. Os primeiros contatos de Dalva de Barros com a arte aconteceram em 1959, no interior do estado, na fazenda dos seus pais, em Diamantino, quando iniciava seus estudos de pintura através de um curso por correspondência mantido pelo Instituto Universal Brasileiro. No ano seguinte, frequenta o curso livre da AFAAP no estado de São Paulo. E entre 1968 até 1970, estuda na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 1976 a 1980, ela supervisiona o Ateliê Livre da Fundação Cultural de Mato Grosso. E em 1982, o Ateliê Livre da Universidade Federal de Mato Grosso, a nossa UFMT, ambos aqui em Cuiabá. Sua atuação como educadora no Ateliê Livre fez com que sua obra se estendesse além das suas telas. Seus ensinamentos impulsionaram o surgimento de uma geração de artistas como Adi Sodré, Gervane de Paula, Benedito Nunes, Regina Pena, Nilson Pimenta, Oswaldina de Santos, entre grandes nomes que levaram cores, tradições e a cultura de Mato Grosso para as galerias de todo o mundo. Em agosto de 2024, o Cultura Livre recebeu aqui nos nossos estúdios o artista plástico Gervane de Paula e o produtor cultural José Guilherme Barbosa Ribeiro, em um bate-papo sobre a exposição Ateliê Livre, Gênesis da Geração 80, em cartaz naquele mesmo ano na Galeria Arto. Para a gente compreender um pouco do que foi o Ateliê Livre
E também, é claro, a grande importância de Dalva de Barros para esse movimento, o Cultura Livre te convida agora para assistir um trecho deste bate-papo. Gervane, como que se deu esse seu contato com as artes visuais, em especial com o Ateliê Livre? Realmente foi em 1975 que eu cheguei até o ateliê. Eu lembro que uma professora minha, aqui mesmo do Araés, onde eu estudava, né, e ela também era funcionária da Fundação Cultural, e ela me observava durante a aula, eu muito desenhando, pintando. Aí ela me indicou, olha, tem um ateliê livre lá na Fundação Cultural, é de graça, não paga nada, você pode frequentar o ateliê. No dia seguinte eu fui para lá. E eu acredito que eu cheguei no mesmo dia que chegou a Adir Sodré, né? Foi uma coincidência interessante, né? Entramos praticamente juntos no ateliê. Bastante tímido, né? São pessoas bastante simples, muito jovens ainda, mas criamos coragem e entramos e fomos bem recebidos pela Dalva, né? A pintora e a professora de pintura lá do Ateliê Livre, né? E desde esse momento eu nunca mais abandonei o ateliê, só saí do ateliê quando a Dalva também deixou o ateliê, né? Ela tinha cumprido o momento dela lá, aí ela deixou o ateliê e eu também passei a pintar em casa a partir desse momento. Isso já mais no final dos anos 70, já entrando nos anos 80, assim. E José Guilherme, conta pra gente, você que é um empresário, né, carioca, formado em administração, como que se deu a sua aproximação com as artes aqui em Mato Grosso e logo após a criação, né, da Galeria Arthur? Ah, sim. Bom, aí como você falou, eu sou carioca, eu administrava algumas empresas no Rio, recebi esse convite, um honroso convite de vir para aqui naquela época era o SEAG, depois era Sebrae, mais 1991 passou a ser Sebrae, enfim, SEAG, Sebrae, eu vim em 78, 1978 que eu vim para cá. E eu fiquei aqui um mês hospedado no Hotel Fenícia, não existe mais, mas era da família Haddad, e que esse Hotel Fenícia era em frente ao Cine Teatro Cuiabá, ali, hoje acho que é uma farmácia, algum comércio lá. Enfim, eu ficava hospedado e na hora do almoço, a mesma coisa que eu repeti no Rio de Janeiro, eu quero fazer bem para a vista e ver as coisas bonitas, ver o belo, né? Que quem gosta de artes visuais, todas as coisas ruins da vida você esquece quando você entra num ambiente em que tem coisas bonitas, em que os pintores expressam os seus sentimentos. Então eu ia para o ambiente em que Gervane estava, certo? Lá, como é que chamava? Não era Palácio da Cultura que chamava antigamente. Palácio da Instrução. Palácio da Instrução que chamava antigamente, né? Palácio da Instrução. E era pertinho do Hotel Fenícia, só dobrar ali onde era o Bemate, dobrava e já estava ali do lado da igreja e eu frequentava. Então eu almoçava e a minha hora de lazer, no almoço eu ia para lá. E aí eu via todos eles, Gervane com seus 17 anos, alguma coisa assim, e os outros, Adir, todos jovens, e com a dinâmica toda que a Aline Figueiredo, que foi uma idealizadora e uma batalhadora, perseverava demais, e que ela acreditava e acredita até hoje, né, na arte mato-grossense. Então, idealizado por ela e com Dalva, com toda a sua inspiração e seus dons artísticos, e a calma da Dalva, né? Dalva é uma pessoa didática, mas sem impor nenhum estilo nos pintores. O que me deixava muito impressionado é que ela respeitava, né, Gervane? Sim. Ela respeitava o estilo de cada um, o traço de cada um, o pincel de cada um, ela respeitava. E isso aí era livre. Então o Ateliê Livre recebia pessoas profissionais de todas as áreas, de todas as áreas. Tinha pessoas muito humildes, simples, né? E tinha também até
pessoas intelectuais que lá frequentavam e outros que eu, como executivo, que ia lá para observar e, se possível, comprar algum quadro também, né? Enfim, era um show, né, de democracia, de oportunidade, de livre expressão, certo? Em que o governo, naquele momento, era o governo do Garcia Neto. Sim. E ele tinha a esposa, a dona Maria Lígia, era também ligada à cultura, à formação dela. Então, juntou naquele momento, foi uma fusão perfeita das coisas, sem luta, tem coisa melhor, com muita luta, não foi fácil criar esse projeto. A Aline é uma batalhadora e vencedora, diga-se de passagem, né? Mas teve apoio, no caso do governo do Estado, e que criou-se então o Ateliê Livre, que tinha essas características, ou seja, ao pé da letra foi respeitado. E o governo entrou com praticamente toda a matéria-prima e com a qualificação de Dalva, que era professora deles todos, né? A Dir, Gervane, Regina Pena, todos. Enfim, foi um grande momento que a gente teve na história da cultura mato-grossense. Você falou aí um importante, que é o reconhecimento dessas fundadoras, né? Que foram 3 mulheres que tiveram a iniciativa de criar o Ateliê Livre, que foi a então primeira-dama, né, na época, que era Maria Lígia Borges Garcia, as artistas visuais Aline Figueiredo e Dalva de Barros. Gervane, você pode falar para a gente a importância dessas mulheres, né, dessas 3 mulheres para o Ateliê Livre? E para essa geração aí, geração anos 80, né? Geração 80. A Dalva é um caso especial, né? Eu acredito que não havia só Dalva, havia o João Sebastião, artista super talentoso, o Clóvis Garay, o próprio Humberto Espíndola. Mas quando a Aline optou por escolher Dalva, ela foi muito assertiva. Feliz, né? Muito feliz, né? Porque o caráter de Dalva, o comportamento dela, conseguiu seduzir e atrair os jovens artistas. Se fosse um outro, eu acho que não aconteceria isso. Porque a simplicidade de Dalva foi fundamental, porque o Ateliê Livre, foi formado por muita gente, frequentado por muita gente, né? Mas quem mesmo acabou desenvolvendo uma carreira foram os artistas oriundos dos bairros, né? Periferia, da né? periferia, né? Eu, por exemplo, saí do bairro Araés, né? A Dir Sodré, lá do recém-criado bairro Pedregal. O Márcio Aurélio era do Porto, o Benedito Nunes da Goiabeira, né? E por isso que eu costumo falar, né? Muita gente não gosta e não concorda também, né? Eu falo que existem artes plásticas antes e depois do ateliê, né? Porque antes do ateliê, os artistas eram todos de pessoas socialmente mais estruturadas, né? E eram também pessoas eram todas pessoas brancas, né? E de formações acadêmicas, né? Então, quando abriu-se o ateliê também, abriu-se uma oportunidade para artistas periféricos frequentarem o ateliê. E esses artistas também mudaram também as artes visuais, porque a partir deles que começou a aparecer os bairros, as festas populares, né? Com o tempo também, nós entramos muito jovens no ateliê, mas aí a gente foi amadurecendo, também começou alguns questionamentos políticos nas nossas obras, né? Nas obras do Adir, nas minhas obras, nas obras do Benedito, enfim. Então, é isso, artes plásticas antes e depois, né? Esse processo de decolonização das artes em Cuiabá começou com a Dalva e com o Ateliê Livre, né? E também tenho muito uma relação de amizade bastante forte com a Dalva, né? A gente viaja junto quando dá, nós chegamos até a montar um outro ateliê, né? Quando se encerrou o Ateliê Livre, a gente montou um estúdio no Centro Histórico, né? E lá trabalhou eu, Dalva, a Regina, o Benedito e o Almira Reuter e o Jonas Barros.
a gente manteve, foi difícil a gente desligar esse costume de pintar em grupo, né? A arte é assim mesmo, porque existe uma demanda muito grande, tanto nos grandes centros, Brasília, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, pelos quadros dos nossos artistas. Então, nós mesmos, mato-grossenses, e assim eu me considero, porque eu também sou cidadão mato-grossense, né, oficialmente, portanto, com muita honra, nós todos mato-grossenses temos que valorizar as nossas coisas, os nossos artistas, a nossa arte, porque a cultura é a própria identidade de um povo. Agora, independente disso, as autoridades governamentais que têm que ter um espaço e, evidentemente, recursos necessários para que seja divulgada a nossa arte. Então, não é só em Cuiabá, não. Nós temos que colocar as nossas obras, certos nossos artistas em Rio de Janeiro, em São Paulo, em Paris e em Nova York. Quando a gente apoia a cultura, nós estamos apoiando o desenvolvimento de um estado, de uma região e, sem dúvida alguma, valorizando, certo, essas pessoas, esses artistas altamente criativos e que retratam, certo, o cotidiano, as cores nossas. A nossa paleta é completamente diferente dessas de Rio de Janeiro, de São Paulo, muito diferente. É maravilhoso. Nós temos uma gama enorme de artistas que tem artista para todo e qualquer gosto que você quiser. Desde aquele que pinta a cidade, pinta a parte urbana, ou aquele que pinta o Pantanal, ou aquele que pinta a floresta amazônica, ou a Chapada dos Guimarães, ou mesmo outros tipos de trabalho mais modernos. Eu costumo dizer o seguinte, nós brasileiros costumamos falar muito mal, certo? De fatos ruins, desagradáveis. Eu prefiro falar e mostrar para o público, e isso vai ser sempre a visão da Galeria Arto, de mostrar as coisas boas que nós temos, o belo, o bonito, certo? Para amenizar a vida das pessoas e terem orgulho da terra em que eles estão sendo criados, em que nós somos nossos filhos e nossos netos. Maravilhoso, né, gente? Lembrando que essa entrevista você consegue ver na íntegra no nosso canal de YouTube, Cultura Livre MT. E além desses depoimentos de Gervane de Paula e do José Guilherme, o Cultura Livre destaca o mini documentário Dalva de Barros, 80 anos, realizado em 2015 pela Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso. A exibição desse curta-metragem, após uma década de sua produção, se torna ainda mais especial, não só pelo fato de hoje Dalva ter chegado aos seus 90 anos, mas também pelos registros históricos deste documentário. Neste curta, podemos acompanhar depoimentos da própria Dalva de Barros, da Aline Figueiredo, Gervane de Paula e de artistas que não estão mais entre nós, como os saudosos Adi Soder, Márcio Aurélio, Benedito Nunes e Regina Pena. A gente convida você aí de casa para acompanhar essa produção de 2015, Dalva de Barros, 80 anos, artista que hoje, em 2025, celebra os seus 90 anos de idade. Julho de 1966, eu tive uma ideia de fazer uma exposição coletiva reunindo artistas de todo o estado de Mato Grosso. Né? Mato Grosso ainda era indiviso. No outro dia seguinte que eu tive a ideia, eu passei na rua 13 de junho, ali onde era o Magazine São Jorge, e vi 3 trabalhos lindos na vitrine. Na mesma hora eu entrei e procurei saber de quem era. E coincidentemente o rapaz falou, engraçado, essa moça trouxe esses 3 trabalhos ontem à tarde para pôr numa
uma vitrine de tecidos, né? Loja de tecidos. Ela colocou ontem à tarde esses trabalhos, ela se chama Dalva de Barros. Ela sempre teve essa capacidade, esta facilidade incrível de retratar tudo aquilo que ela vê, que ela viu. Né? A imaginação dela, ela tem um formidável realismo ingênuo e que coloca a verdade exatamente com extrema verdade, porque ela não é uma realista objetiva, né? Como é o realismo, mas é de uma certa ingenuidade, né? Porque ela começa na pintura dela com um certo sentido primitivo, né? E depois ela vai se aperfeiçoando na técnica. Dalva, ela apareceu na minha vida quando eu tinha 17 anos, né? Um momento crucial. Tudo que eu faço agora, né? A maioria das coisas que eu faço agora, eu devo a Dalva, né? Se eu não cruzasse com ela nesse período, certamente estaria fazendo outras coisas, né? Aí eu estudava no Polivalente, eu fui pesquisar na biblioteca. Aí tinha justamente uma grande exposição dela, da vida dela. Aí eu entrei, achei muito estranho, falei, eu pinto melhor se expor. Eu tive sorte de ter ela. Primeiro que eu era livre, sem saber. Eu tive uma escola, ninguém nunca me falou, faça tal coisa, porque eu não faria mesmo. Dalva não interferia na sua arte, ela só direcionava você. Você era livre, por isso, ateliê livre. Era um ateliê assim que as coisas se desenvolviam a tal ponto, sem interrupções, né? Sem essas questões assim de não pode isto, não pode aquilo, não pode isto. Ali você tinha liberdade e ao mesmo tempo condicionamento para que você andar dentro do conhecimento do que é a arte, né? No Ateliê Livre eu pude me relacionar com artistas e a Dalva de Barros como a mestra, né, que nos orientou. Ela, com o olhar dela sensível, com a simplicidade dela, cativou a todos. É bem devagar, é lenta, marcava 8 horas, ela chegava às 9h30 e a gente aceitava esse ritmo dela, porque gostávamos dela, né? Então a gente foi aprendendo a não se prender tanto em tempo, que as coisas acontecem devagar mesmo, é outro ritmo. A Dalva era uma espécie de uma estrela, né? Uma estrela guia, né? Ela desenvolvia a pintura dela e nós ao lado, né? E aí a gente buscava a orientação e ela ofertava, né? A importância que eu vejo
da figura formidável da Dalva como mestra, é que esse realismo ingênuo que ela pratica tão bem, com tanta graça, com tanta espontaneidade, isso motivou muitos artistas a seguirem essa tendência, a dar vazão para tudo isso. Dalva, para mim, é tudo. É singelo tudo aquilo, né? É muito sofisticado e singelo. É o que a gente tem que ser na vida, né? Mas não sei quem sou eu para dizer que o melhor dela ainda está para vir. E olha que ela já pintou coisas maravilhosas. Nós nascemos de Dalva e vai ser um caminho a seguir a partir dessa forma, dessa maneira. Eu sou filho dela. O artista, como diz a Aline, é diferente do jogador de futebol. Quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Então espero que ela tenha muito mais tempo pintando para nós nos deliciarmos na sua maravilhosa arte. Para você aí de casa que quer conhecer ainda mais sobre as obras de Dalva de Barros, a gente recomenda a galeria digital Sempre Dalva, sepredalva.com.br, um espaço online que proporciona um passeio virtual pela vida de Dalva de Barros e por suas principais obras desde a década de 60 até os dias atuais. E completando esse programa dedicado aos 90 anos de Dalva de Barros, o Cultura Livre não podia deixar de ouvir a nossa homenageada. Entre abril e junho deste ano, o Sistema Comércio, por meio do Sesc Mato Grosso, apresentou a exposição Dalva de Barros 90 anos, lições além das telas. Além de um acervo da artista, a mostra exibiu depoimentos e um vídeo da própria Dalva de Barros comentando sobre a sua vida e os seus trabalhos. Esse especial Cultura Livre vai ficando por aqui e a gente agradece a Dalva de Barros por esses imensos anos de contribuição às artes mato-grossenses. E desejamos à pintora repórter muitos anos de vida, muita paz, muitas pessoas amadas ao seu lado. E você aí de casa, fique agora com as palavras da nossa pintora repórter, Dalva de Barros. Esse daqui é do Zé Guilherme também. É um gurizinho jogando botão, né? Eu lembro bem desse Tuta, nunca mais vi. Tuta, Bruno, o outro eu não lembro. Foi aqui na minha casa, não, que eles jogaram. Eu queria aprender, né? Eu liguei para o Instituto Universitário Brasileiro e ele mandou as lições, né? Para fazer, né? Comecei a estudar assim, mas depois eu fui para São Paulo. Aí eu peguei uma escola na FAAP,
Fundação Armando Penteada e fiz um estágio lá de 1 ano e meio. Aí mais tarde eu consegui uma bolsa do governo que eu fui para o Rio. Fiz Belas Artes. Eu vim para cá porque meu pai tinha falecido, né? Aí voltei aqui para a fazenda. Fiquei 1 ano aí na fazenda. Antes de eu estudar, eu pintava lá. Depois continuei. Retrato, paisagem, né? Tinha umas paisagens assim, praticamente bonitas, né? Eu aproveitei e passei para a tela. Mas eu não tinha muito material nessa época. Eu pintei em cartolina, mas ficou bom. Tinha também uns tipos de pessoas assim, bem interessantes. Um rapaz que chamava Estevam e Adelina, eles lá com um foguinho, assando machixe, ficou um quadro bonito. Aí eu vim para Cuiabá. Fiquei 1 ano na fazenda, 1 ano e pouco. Aí retornei para cá. Isso daqui é... aqui da igreja. Daqui a todo ano eu costumava ajudar lá a cortar carne, né? Aí eu fui cortar carne, eu falei, vou aproveitar e fazer um desenho, né? Aí tem as mulheres cortando carne. E cebolinha, acho que mais era cebolinha que elas estavam cortando. Primeiro eu fui para a Fundação Cultural, o ateliê de lá, né? Mas aí na fundação era bem movimentado, né? As pessoas reuniam lá, trocando ideias, né? E era um convívio bacana, né? Depois que eu fui para a universidade, eu nem sei se ainda tem ateliê lá, né? Na universidade. Olha, era um convívio assim, muito gostoso. Eu pintava junto com eles e trocava ideias, né? Conhecimento, eu até aprendi muito com eles também. Tem muita gente que participou lá e continua pintando, né? Eu acho que todos eles fizeram coisas assim de Mato Grosso e também no universal, né? Não só daqui, né? O Giovanni e a Bia pintavam muita coisa que não era daqui, né? Não é só o regional, né? Só, às vezes o universal, né? E a Regina também trabalhava muito. Sabe que Regina era uma boa retratista, ela nunca explorou, fazia retrato muito bem. Regina e Nunes, bom retratista. Daqui é o primeiro retrato que eu fiz. Dória Barros Antunes, a Dória. Ela tinha 5 anos. Aí ela foi lá no sítio, né? E ela ficou posando para mim. Tem um homem lá que cortava bastante coisa assim, limpava terreno com facão. Ela ficou olhando, ficou com medo. Não ficar com medo que ele não vai fazer nada. E ela ficou quietinha. Aí eu fiz o retrato dela. Ficou bom o retrato, né? Eu gostei. Ele até restaurei aqui, tá? Um pouquinho estragado. Daquele do Giovanni, né? E eu fiz porque eu gostava muito da Magda. E chamava de Magda, é Magda, né? Aí ela era uma pessoa bacana, né? Sempre pronta, tá? Quando eu falava com ela, ela vinha aqui. Eu tenho muita amizade com ela. E com o Giovanni também, né? Eu pintei um agora há poucos tempos, do caramelo, aquela enchente. Ele daí tá aí. Ele em cima da... E o povo querendo sair, não tinha jeito, tudo alagado, né? Tem coisas que a gente não espera e aparece. Se passar aquele momento, você não faz. É de momentos, né? Tem que ser naquela hora que você sente inspiração, né? Aí depois você buscar, não encontra mais.
procura e não encontra. Ser cuiabano é tudo, porque eu gosto da minha cidade, mesmo que eu tenha saído, a gente sempre volta para fazer alguma coisa, né? Nunca esqueci de Cuiabá.